Olha só, uma iniciativa que busca valorizar a vida. Uberlândia recebe neste fim de semana a 4ª edição do evento Sinal Verde para a Vida. Neste ano, o tema é voluntariado, sinal verde para a prática do bem. Olha que bonito. Destacando, como a solidariedade pode ser aí um instrumento importante para a nossa saúde mental. E para saber mais sobre esse evento, sobre o assunto, eu converso aqui com o psiquiatra Humberto Correia Filho. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui a você. Obrigada por ter aceitado o convite. E a gente começa a entrevista perguntando um pouco sobre essa questão mesmo da solidariedade. É comprovado que a solidariedade, o trabalho voluntário, ajudam aí na nossa saúde mental? Com certeza, A solidariedade ela faz parte de um elemento importante da construção do ser humano, que é o laço social, a sensação de pertencimento a um grupo, a uma comunidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um elemento importante quando nós falamos em saúde mental. E não podemos deixar de lembrar que nós estamos no mês de setembro, o mês da prevenção do suicídio. O Brasil faz campanhas em todo o território nacional sobre esse assunto. E a solidariedade, o trabalho voluntário fazem parte disso, desse componente importante de coesão social. Você sentir que faz parte de um grupo, de uma comunidade e está atuando em prol dessa comunidade, isso se reverte para você mesmo. Olha só, interessante isso que o senhor falou. Então, na verdade, se sentir pertencente, de algo, se sentir, na verdade, útil, isso vai fazendo com que todas as questões como depressão, ansiedade, quando chega realmente, em pensar aí em tirar a vida, realmente isso vai ajudar com que o paciente, além, claro, dos medicamentos, que se for necessário, que ele comece a melhorar. Com certeza. E nós sabemos disso há muito tempo. Eu vou citar Durkheim, lá no século XIX, um sociólogo francês, Ele escreveu um livro que é fundamental até hoje, que se chama O Suicídio. E ele diz que numa determinada sociedade, numa determinada comunidade, quanto maiores os laços sociais, menores são as taxas de suicídio. Então, essa sensação de pertencimento, essa sensação de fazer parte de um grupo é um elemento protetor para as doenças mentais e para o comportamento suicida. Nós temos vários exemplos ao longo do século XX e do século XXI. Períodos de crise econômica, aumenta a competição entre as pessoas, aumenta o individualismo, aumenta o adoecimento mental, depressão e aumenta as taxas de suicídio. Períodos em que a sociedade está unida em torno de um objetivo, de um bem comum, aumenta a coesão social, diminui as doenças mentais e diminui a taxa de suicídio. E o voluntariado faz parte disso. Você se sentir útil para o próximo, fazer algo para o próximo e se sentir pertencente à comunidade da qual você faz parte. A gente sempre conversa sobre isso, mas esse é um assunto que eu acho que sempre ainda existem muitas dúvidas. Quais são os sinais, em que as pessoas têm ou podem ficar atentos a eles quando um paciente está realmente aí muito já debilitado, com a depressão profunda e já pensando, em coisas piores? Sim. Nós dizemos sempre que a pessoa que tem o desejo de se matar, tem esses pensamentos, ela quase sempre avisa. Nós temos que estar atentos a esses sinais. Se falarmos da depressão, que é a doença que está mais frequentemente associada, essa pessoa começa a mudar o seu comportamento, deixar de fazer atividades que antes eram prazerosas para ela. Nós acabamos de ver sobre atividade física, que é algo muito importante. Ela começa a deixar de fazer algumas atividades ou começa a ter mau desempenho no seu trabalho, na escola, falando de um adolescente, por exemplo. Expressar sentimentos de que ela está triste, que ela está desanimada e, obviamente, expressar o desejo de morrer ou de tirar a própria vida. Então, são os sinais que nós temos que estar alertas. E quando nós falamos em solidariedade, trabalho em comum, eu sempre falo que a prevenção do suicídio é um trabalho de todos. Todos nós temos que ser, digamos assim, sentinelas na escola, no trabalho, na igreja, a identificar essas pessoas que podem estar em maior vulnerabilidade naquele momento.
isso é tão importante, né, doutor, porque acaba fazendo parte da solidariedade. Exatamente. Se você está no trabalho, você está vendo que tem um colega seu necessitando de ajuda, você não pode simplesmente olhar para o lado e fingir que aquilo não está acontecendo, né? A gente precisa ter empatia e ser solidário, né? Exatamente, né? É um trabalho de todos, né? Trabalho no ambiente de trabalho, na escola, nas igrejas, em quaisquer lugares que você esteja inserido. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem condições de ela mesma procurar ajuda, né? Ou ela nem se reconhece que ela está precisando de ajuda. Muitas vezes, ela precisa que alguém pegue na mão dela e leve, né? até esse local adequado para ela receber essa ajuda. E no evento que vai acontecer neste final de semana, né, vai ter assim, muita informação e conscientização sobre isso. É muito importante, né? Porque assim, as pessoas precisam ouvir falar sobre isso, entender como funciona, como ajudar e até mesmo, quem sabe, salvar vidas, né, com a informação. Com certeza, né? Quando nós falamos em comportamento suicida, é algo que é muito estigmatizado. As pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso. Mas eu sempre digo que é importante, né, educar a sociedade, sensibilizar a sociedade para que essa sensibilização se transforme em políticas públicas efetivas, né, que estejam à disposição da população brasileira. Né? Nós temos evidências robustas de mais de 20 anos demonstrando que políticas públicas eficazes são efetivas na redução. Nós conseguimos reduzir. Agora, doutor, o senhor que é psiquiatra, que é profissional da área, ainda existe muito tabu em torno desse assunto, não é? Com certeza. Tanto em relação às doenças mentais, de uma forma geral, quanto nós falamos em relação ao comportamento suicida, né? Eu acho que tem melhorado muito, né? Eu acho que a sociedade hoje discute mais abertamente essas questões, né? Eu me lembro da pandemia, né? Na pandemia se falou muito sobre saúde mental, né? Eu costumava dizer que se algo de bom aconteceu na pandemia foi isso, as pessoas terem consciência da importância da saúde mental, né? Então, enquanto sociedade, hoje nós discutimos isso mais abertamente, mais livremente, né? As doenças mentais, talvez um pouco menos quando nós falamos em suicídio, comportamento suicida, é algo que a gente tem que estar sempre discutindo e alertando a sociedade para a importância disso. E eu acho que trazer também nesse momento aqui, né, já que a gente está conversando sobre esse assunto, a gente está, né, realmente informando, falar o seguinte, né, se tem alguém aí passando por isso, qual tipo de trabalho voluntário procurar, como fazer isso, porque o senhor como profissional, com certeza, tem, né, no seu dia a dia, né, no seu atendimento, indica isso para os seus pacientes, né? Sim, com certeza. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente não podemos deixar de dizer, eu acho que a primeira coisa é procurar ajuda médica, psicológica, né, para tratar esse adoecimento, né, essa depressão. É que às vezes a pessoa já está ali naquele tratamento. Né? Acho que os trabalhos que envolvem grupos são os mais benéficos. A pessoa estar num grupo que execute, né, em conjunto trabalhos com, digamos, crianças carentes, crianças com dificuldades escolares, por exemplo, moradores de rua, né? Eu acompanho um trabalho em Belo Horizonte com moradores de rua. São estudantes universitários que é uma atividade de extensão da universidade. Então, são estudantes da universidade que, com auxílio dos professores, vão conhecer, conversar e ajudar moradores de rua. Né? E o impacto que isso causa neles é muito grande, né? Porque eles veem uma pessoa completamente necessitada, física e moralmente, psicologicamente, e eles sentem que eles podem ser úteis. Né? Entendi. E existe a empatia nesse momento, Existe empatia nesse momento. O senhor está falando sobre essa questão dos estudantes, e eu me lembrei que, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver enganada, eu li uma matéria sobre uma pesquisa que foi feita em Harvard sobre a felicidade, se eu não me engano, em que foi comprovado que o nível, né, aí eu não sei como que eles mediram, o nível de felicidade no cérebro, por algum, né, foi maior para as pessoas que estavam fazendo bem, fazendo algum trabalho voluntário, e quem tinha, por exemplo, comprado a casa própria ou comprado um carro, né, daqueles dos sonhos. Sim. É um grande estudo em Harvard, que é um estudo que já dura mais de 80 anos. Né? São 3 gerações de pesquisadores. Isso aí. Né? São 3 gerações. Está na terceira geração de pesquisadores. Né? Então, começou com, entre aspas, o avô, né? Avô, entre aspas, né? E o estudo continua tentando entender aquilo que traz bem-estar, que traz felicidade para as pessoas. Né? E esse estudo mostra de forma muito clara que mais do que o bem material,
Isso é importante também, o mínimo, Claro. o mínimo necessário, Sim. o mínimo fundamental é muito importante também. Com certeza, o básico, pelo menos. Mas chega um determinado ponto em que acumular bem material não vai te trazer mais felicidade. O que vai te trazer é o contato com outros, você ter vínculos sociais, você ter vínculos na sua comunidade. Isso vai te trazer muito mais bem-estar do que acumular um bem material. Olha só que interessante. E aí o evento então acontece esse fim de semana, o doutor vai ser um dos palestrantes, né? E o que o senhor vai trazer aí para o pessoal nessa palestra? Bom, o meu tema amanhã no evento vai ser sobre o Setembro Amarelo, né? Então eu vou falar sobre a origem da campanha do Setembro Amarelo, a importância do Setembro Amarelo no Brasil como um instrumento de sensibilização e educação da nossa sociedade. Uma coisa que é importante, eu acho que é importante eu dizer, eu disse há pouco, é que nós temos evidências robustas, né, de dezenas de países mostrando que políticas públicas reduzem as taxas de suicídio. Olha. Né? E no mundo, essa é a boa notícia para todo mundo, no mundo as taxas de suicídio caíram mais de 30% nos últimos 20 anos. As pessoas têm a má percepção de que as taxas estão aumentando. Né? Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, de fato, elas estão aumentando. Mas no mundo elas No mundo elas caíram e caíram de forma significativa. Bom, então vamos então, correr atrás no Brasil, né? Exatamente. Nós temos que pressionar o poder público brasileiro a adotar políticas públicas que nós já sabemos como fazer. Não precisamos nem inventar a roda, porque nós já sabemos como fazer. Exatamente. Nós temos dezenas de países que já fizeram isso. Doutor, obrigada, viu, pela participação do agradeço. senhor aqui. Bom evento, sucesso. Muito obrigado. Bom, isso aí, sinal verde para a vida, né, gente?